Aí, começou a gravação. É o seguinte, galera. Hoje eu vou explicar SAP 10, beleza? Eu estou aqui no Ava aberto, tá? Pessoal, não esqueçam de preencher a pesquisa de opinião, tá? Isso aqui é muito importante para o Senai, tá? Para a gente continuar melhorando, beleza? E aí vocês vão lá e é, é, avalia o tutor, avalia a coordenação, avalia o conteúdo, avalia as instalações físicas do Senai, certo? Dê a sua opinião lá. Então, galera, hoje eu vou explicar a SAP 10. Seguinte, eu já baixei todos os arquivos, tá? Aqui no meu computador, tá? Só que lembra das webs passadas, aquela questão do anexo que tem essa imagenzinha aqui, ó, que parece uma chave Torx? Esse anexo 1 aqui, ó, da SAP 10, ele é uma imagem. Se você clicar nele e abrir ele, ele vai abrir essa imagem aqui. Aí aqui embaixo tem escrito anexo 1. Se você clicar aqui nesse anexo 1, vai para outra imagem, tá? Vai para outro anexo, beleza? De outra SAP, tá? Então não clique nesse anexo 1 aqui. É essa imagem aqui, tá? Se você quiser salvar essa imagem no seu computador, clica nela com o botão direito, coloca em salvar imagem como, e aí você escolhe aonde você quer salvar no seu computador, tá? Eu já salvei, baixei todos os arquivos da SAP aqui, beleza? Então tem o arquivo de resposta, né, do Word, que é um arquivo em branco. Tem a imagem, que eu já baixei também, e tem um descritivo, tá? Eu vou abrir a imagem e vou abrir o descritivo para a gente dar uma lida nesse descritivo. Vocês já perceberam que é para fazer um programa de CLP para controlar essas esteirinhas, né? Aqui, ó, deixa eu abrir a imagem para controlar essas esteirinhas, certo? São duas esteiras, tem um pistão aqui com um atuador linear e outro atuador linear, um no eixo X, um no eixo Y e um no eixo Z, beleza? Deixa eu abrir um programinha para eu rabiscar a tela aqui para vocês verem. Então, galera, você tem um atuador no eixo Z, certo? Deixa eu fazer melhor aqui. Você tem um atuador no eixo Y, aqui, que ele vai para frente e para trás. Você tem um no eixo Z e você tem um no eixo X, certo? Que vai para um lado e para o outro. O eixo Z é sobe e desce, tá? E você tem sensores na ponta de cada atuador, certo? Então você tem aqui na ponta do X, você tem o sensor S2 e o S1. Do Y, você tem o S4 e o S3. No Z, você tem o S5 e o S6. Beleza? Você também tem, galera, um sensor na esteira 2, na posição onde é chamado de base 2 aqui no desenho, tá? E na esteira 1, você tem dois sensores, um aqui e outro aqui, tá? O que, que é a lógica, galera? É colocado um produto na esteira 1, na posição do sensor 9, aí a esteira leva o produto para a posição do sensor 7. Esse braço robótico aqui, esse atuador linear, ele vai se movimentar para o eixo X, vai abaixar o eixo Z e vai pegar o objeto, depois trazer para cá, para a base 2, onde está o S8, tá? E depois levar esse produto para frente, beleza? Então essa é a ideia simplificada desse diagrama, tá? Então vamos dar uma lida aqui na SAP para a gente entender exatamente o que é para ser feito, certo? Deixar assim. Vocês estão conseguindo ler aí? Situação de aprendizagem, desenvolvimento do controle de um manipulador que transporta chapas de aço para processamento em uma fresa CNC. Vocês estão conseguindo ler aí ou tá pequeno? Então, beleza.
Caro estudante, uma indústria metalmecânica possui um manipulador que transporta chapas de aço para processamento em um centro de usinagem CNC, que é um comando numérico computadorizado. Este mesmo manipulador retira a peça já processada na CNC e a deposita em uma esteira de transporte de peças acabadas. Então perceba o seguinte: um manipulador que transporta as chapas de aço para a CNC, ele também transporta as peças retirando ela da CNC e deposita em um esteira de transporte de peças, tá? Certo dia, o setor de manutenção foi acionado, pois o manipulador parou de funcionar. Realizando a avaliação do defeito, verificou-se que o CLP queimou a CPU. Neste momento, foi solicitada a compra de uma nova CPU para troca e iniciado a procura do backup do software da programação. Neste momento, verificou-se que não havia backup das informações, necessitando desenvolvimento de uma nova programação. Seu chefe lhe chama para desenvolver este projeto. Para iniciar o projeto, você verificou o projeto elétrico e definiu a lista de variáveis de entradas e saídas usadas no projeto conforme a seguir. Então, pessoal, são essas entradas aqui, que são os sensores que eu já falei para vocês lá no desenho, tá? Lá no desenho só não está mostrando os botões, tá? Que é o B1, que é o botão de habilitar o manipulador, o B2, que é o botão de desabilitar o manipulador. Perceba que é um contato NF, tá? Um contato normal fechado. E o botão B3 é o botão de emergência, que também é um contato normal fechado, tá? Não falou aqui, mas podem considerar que esses botões B1 e B2, galera, são botões pulsantes. Ou seja, se você solta o dedo, ele volta à posição original, tá? Agora o B3, galera, ele é um botão de emergência. Então, se você apertar ele, ele fica acionado, tá? Ele só desaciona se você for lá e girar ele ou puxar ele, dependendo do modelo do botão, tá? E são essas saídas aqui, ó. Eixo X, eixo Y, eixo Z, ou seja, o Q00 aciona o motor para andar no eixo X. O Q01 aciona o motor para andar no eixo Y. E o Q02 aciona para andar no eixo Z. É o seguinte, galera, só tem o acionamento para um sentido. O outro sentido volta para a posição inicial, tá? O que acontece? Se você acionar essa saída aí, o braço ele avança, tá? Se você desacionar, o braço retorna, tá? O Q3, o Q0.3 liga o vácuo da ventosa que está na ponta do manipulador. O 04 é o motor da esteira da base 1 e o 05 habilita a CNC, tá? Então é o seguinte, galera. O próximo passo a ser realizado foi a definição clara dos passos a serem pelo equipamento para realizar o transporte da peça até a fresa CNC e retirada da mesma até a esteira de transporte. Após essa verificação, chegou-se à definição do trajeto passo a seguir, que é esse trajeto aqui. O que acontece, galera? Esse trajeto está definido aqui embaixo também, tá? Só que aqui, pessoal, significa o seguinte: você vai ligar o motor M1 no sentido horário positivo, depois você vai ligar o eixo X positivo, depois o eixo, desculpa, gente, o eixo Y, né? Deixa eu deletar isso daqui e pegando por parte. Então você vai ligar o M1 no positivo, tá? Depois você vai ligar o Y no positivo. Depois você vai ligar o X no positivo. Tá de outra cor aqui. Depois você vai ligar o Z no sentido positivo. Tá? Depois você vai ligar o V+, que é a ventosa.
Beleza? Depois, você vai aguardar 1 segundo. E aí, liga não, desliga o Z, desliga o X, liga o Z novamente, liga a ventosa novamente por 3 segundos. Depois, desliga o eixo Z. Tá de outra cor aqui. Desliga o eixo Y. Depois, desliga o L, certo? O que era o L? É a CNC, né? Depois, liga o Z+, e depois desliga a ventosa, certo? É esse o sentido de acionamento das saídas, beleza? Então, o trajeto passo demonstrado anteriormente define a movimentação que o manipulador precisa realizar. Lembro que o símbolo mais significa que o eixo irá avançar, e o símbolo menos significa que o eixo irá retornar até a posição original. Para desenvolvimento dessa atividade, você poderá se basear nos conceitos aplicados lá na apostila. Lembrando que para o desenvolvimento desse projeto, você precisa realizar a organização das informações acima, que previamente estão sendo fornecidas, e realizar a lista de símbolos do projeto, a lista de tags, né, do projeto, conforme estudado em seu livro e conforme feito nas SAPs anteriores, tá? Essa será a sua primeira entrega no AVA, é essa lista de tags, tá? Após essa primeira etapa, você terá que desenvolver a tabela verdade dos passos a serem executados por este equipamento. Ou seja, lembra daquela tabela verdade onde a gente fez cada linha era um momento da programação e cada coluna era uma entrada ou saída. Então, em cada momento, você ia colocar nessa tabela verdade os níveis conforme está cada entrada e cada saída naquele momento, certo? A linha é um momento, a coluna é uma entrada ou uma saída, beleza? Você terá que desenvolver a tabela verdade dos passos a ser executados por este equipamento. Este conteúdo você também pode se basear nos exemplos indicados em seu livro de estudo. Para facilitar o entendimento da situação de aprendizagem, segue em anexo uma ilustração do manipulador a ser controlado. A gente já viu a foto, né? As etapas de funcionamento deste equipamento estão descritas a seguir. Então, galera, olha só como que esse equipamento vai funcionar. Vai ser ligado o sistema através do botão B1 e desligado através do botão B2, tá? Tem um erro aqui na digitação e o arquivo aparece escrito B1, mas é B2, beleza? Deixa eu dar uma checada aqui no negócio. Opa. Deixa eu procurar esse botão B2 no arquivo. É, realmente. É para desligar ao pressionar o botão B2, tá? Tem um erro de digitação, tá escrito B1, mas na verdade é B2, beleza? Se a gente olhar aqui, ó, B2 é o botão de desabilitar o manipulador, tá? Então, liga no B1, desliga no B2, tá? Segundo passo, com o sistema ligado, aciona o motor da esteira de transporte e posiciona a ferramenta do manipulador sobre a base 0, certo? Se eu vier aqui no desenho, galera, eu vejo a base 1 e a base 2, tá? Se eu acionar
Conforme diz o passo aqui, ó, acionar o motor da esteira de transporte e posicionar a ferramenta do manipulador sobre a base zero, lembre-se, para realizar esta ação, o eixo Y deve avançar e após o eixo Y chegar na posição, ou seja, S4 acionado, o eixo X deve avançar até acionar S2. Então, onde fica a base zero? Eu vou acionar o eixo Y e vou acionar o eixo X. Então vamos lá olhar na imagem, né? O eixo Y, galera, é aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Opa. É esse cara aqui, ó. Certo? Vou acionar o eixo Y, ou seja, o braço vai vir para frente, e o eixo X, tá? Ou seja, o braço vai vir para cá. Deixa eu voltar aqui no arquivo, certo? Então, perceba que é o que está escrito aqui, tá? O Y e depois o X, certo? No segundo passo, vai chegar na base zero. Aonde é a base zero? Nesse momento, o eixo Z aqui, ele vai estar com... ele vai estar recuado, só que ele vai estar em cima dessa parte aqui, ó. Por quê? Eu vou mexer no eixo X, ele vai vir para cá e depois ele vai avançar para cá, ó. Então, meu Z, ele tá bem aqui em cima, ó. Beleza? Ele tá bem aqui. Tá chegando mais gente. Deixa eu permitir aqui. Bora. Aí. Certo? Então, galera, a base zero é aqui, ó. No início da linha, tá? Não tá escrito na imagem, mas lá é a base zero, beleza? Sempre que o sistema for desligado, o ciclo deve ser finalizado primeiro e depois parar. Isso é diferente de apertar o botão de emergência, tá? Desligado pelo B2. Ou seja, apertou o B2, ele vai terminar o ciclo antes de desligar. Verifique se o operador colocou uma peça na base zero, certo? Ou seja, através do sensor S9, tá? Esse sensorzinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui na imagem, tá? Através do S9, beleza? É aqui que vai verificar se tem ou não peça, tá? Verifique se o operador colocou uma peça na base zero, acionando o sensor S9. Com o acionamento do sensor S9, desça o eixo Z até acionar esse 6, que é fazer o movimento Z+, certo? Ou seja, lembra que o eixo Z, ele tá bem aqui, ó, tá? Então, você vai acionar, então você vai acionar o eixo Z para baixo, beleza? Isso é o sentido positivo do eixo Z, tá? Por que eu sei que é o sentido positivo no eixo Z? Porque aqui, com a ventosa para cima, o Z está recuado, tá? Então, se eu aciono o eixo Z, ele vai descer, beleza? Terceiro passo. Sempre que a emergência for pressionada, o sistema desliga imediatamente. O motor da esteira desliga e os eixos permanecem na posição de estão. Pessoal, é o seguinte. Não tem como os eixos permanecerem na posição de estão. Por quê? Não tem duas saídas para cada eixo. Ou seja, se você tem uma saída digital só, se você aciona o eixo para ele avançar, na hora que você tira a tensão, na hora que você joga nível baixo nessa saída, o eixo retorna, tá? Então não tem como fazer o eixo parar no meio, beleza? Por isso que essa parte, galera, muita atenção.
os eixos permanecem na posição de estão. Não tem como. Então, desliga tudo e volta ao início, tá? Ou seja, se o botão de emergência for apertado, o processo não deve recomeçar. Se o botão for apertado, todos os eixos têm que retornar na posição inicial, ou seja, é só desligar tudo, tá? Detalhe, se o botão de emergência for voltado, o processo não deve recomeçar automaticamente. Deve aguardar o comando de iniciar, tá? Ou seja, tem que desligar o sistema e não pode religar quando o botão de emergência for desacionado, beleza? Quarto passo, com o S6 acionado, ó, lembra que eu tô com o meu eixo Z aqui, o meu S5 ele tá aqui em cima e o meu S6, meu S5 tá aqui em cima e o meu S6 está aqui embaixo, certo? Para indicar que o sensor ou que o pistão desceu, tá? Que o pistão andou no eixo Z, beleza? Lembra que ele está aqui em cima do S9 nesse momento. Não esqueça dessa posição. Ou seja, se o meu S6 for acionado, ligar o vácuo. Conte um tempo de 1 segundo e após esse tempo, desligue o eixo Z. Essa ação irá subir o eixo Z até acionar novamente o S5, tá? E aqui está o resuminho, ó. Ventosa por 1 segundo, desliga o eixo Z, tá? Quinto passo, ao acionar S5 com o vácuo ligado, retorne o eixo Y até acionar S3 novamente. Ou seja, você tá com o vácuo ligado aqui, você só retornou o eixo Z, tá? Por quê? Você desceu, pegou a peça, subiu. Agora você vai voltar no eixo Y. O que é o eixo Y? É esse cara aqui, ó. Tá? Então, você vai voltar nesse sentido aqui, certo? É só desligar o eixo Y. Beleza? Então, com S5 e o vácuo ligado, retorna o eixo Y, tá? Sexto passo. Calma aí. Ao acionar S5 com o vácuo ligado, retorna o eixo Y até acionar S3 novamente. Ao acionar S3, desça o eixo Z até acionar S6, beleza? Ou seja, a peça, galera, ela vai estar aqui, e aí você andou para cá, certo? Que voltou o eixo Y. E aí nessa posição aqui, cadê? Desceu o eixo Z. E aí nessa posição aqui, ó, com o eixo aqui e a peça aqui, ó, você vai descer o eixo Z para baixar a peça aqui na CNC, que fica na base 1, tá? E aí, galera, ao acionar S6 e S7, lembra que o S6 é o sensor do pistão, do atuador e S7 é o sensor da esteira. Acione a liberação L para a CNC e aguarde o tempo de processamento da peça, nesse caso 3 segundos. Quando os sensores 6 e 7 são acionados, a CNC realiza a fixação da peça e inicia o procedimento. Após o tempo de processamento, suba o eixo Z até acionar o S5, tá? Que é o sensor de cima do eixo Z. Lembrando que a peça ainda está grudada na ventosa, não pediu para desligar. Ao acionar S5 com a liberação ligada, retorne o eixo X até acionar o S1 novamente e deixe o eixo Z até acionar o S6. Ou seja, você subiu, certo? Aí vai acionar o S5, que é o sensor de cima do Z. E aí, galera, acionando ele, você vai retornar o eixo X, ou seja, desligar ele,
até o S1 acionar, né? Que é esse cara aqui, no início do eixo X, tá? E depois você vai descer o eixo Z até acionar S6. Ou seja, você vai descer a peça até aqui. Vai acionar o S6 e vai acionar o S8. Após acionar o S6, desligue o vácuo para a peça ficar na esteira. Com o vácuo desligado, aguarde o tempo de 1 segundo e retorna para cima o eixo Z. Ou seja, desligue o eixo Z, certo? E desligue a liberação da CNC, tá? Ou seja, você vai ligar a liberação aqui, depois fazer todo esse procedimento, depois você vai desligar aqui, quando a peça estiver já na outra esteira. Deixa eu fechar minha janela aqui que está começando a chover. Senão molha tudo aqui dentro. E aí, pessoal, ao retornar à posição inicial, ou seja, S1, S3 e S5 acionados, e o vácuo e liberação do CNC desligado, habilite o reciclo, ou seja, retorne ao passo 1, certo? Perceba que a peça está aqui, ó, tá? Essa esteira da base 2, ela sempre vai ficar ligada, tá? Ela não desliga. Então, não se preocupe com ela. Crie um modo de contar quantas vezes esse processo, descrito do passo 1 ao 7º, é realizado por completo e desenvolva a documentação desse projeto. O que é a documentação? É a lista de tag e aquela tabelinha verdade, tá? Indicando os títulos para todas as linhas de programas do CLP e comentários de funcionamento para cada linha de programa, beleza? Poste um documento editor de planilhas XLS, que é a extensão de arquivos do Excel, as duas primeiras entregas no AVA, que é as duas tabelinhas, certo? O desenvolvimento da lógica de programação, você poderá postar a entrega através de um arquivo de imagem. Ou seja, pessoal, dentro do arquivo do Word ou em PDF. Então, pessoal, o programa, vocês vão escolher qualquer programa que vocês quiserem para programar, tá? O programa que vocês tiverem mais facilidade, beleza? Pode ser o Catsimo, pode ser o Click, pode ser o Tia Portal, pode ser o software da Delta, que também é muito bom, tá? Então pode ser qualquer software, beleza? E aí você vai tirando o print do seu programa e jogando lá no arquivo do Word, beleza? Você poderá desenvolver a programação à mão e escanear o material produzido ou utilizar um software de desenvolvimento de programação de CLP, caso tenha acesso ao mesmo. Lembro que nas aulas presenciais e laboratórios será utilizada a plataforma do Tia Portal, StepSet 1200. Caso você utilize uma plataforma de programação de CLP para desenvolver o material solicitado, você deve passar essa programação para PDF e realizar a postagem. Não envie para mim o arquivo fonte, tá? Não poste o arquivo fonte do programa. Beleza? Então fala aqui que é chegada a hora de você realizar a atividade, tá? E aqui só explica novamente as etapas, tá? Para você fazer a lista de tags do projeto, certo? Etapa 2, fazer fazer o programa em ladder, né? E etapa 3, participar da aula presencial. Provavelmente vocês vão fazer esse programa na aula presencial, tá? E aí, galera, é só postar lá no AVA que acabou. É isso aí, pessoal. Pessoal, em síntese, vocês postarão um documento que pode ser planejado ou no Word, com os endereçamentos. A tabela verdade, mesmo sendo citada, é dispensável, haja vista já terem realizado uma na SAP anterior. Olha só, galera, eu não tinha lido essa parte aqui não. Ninguém vai fazer a tabela verdade. Pronto, acabou. Tirou um trem da SAP. Então, galera, olha só, hein? Vocês deram sorte, hein, que eu li esse finalzinho do arquivo. Geralmente eu chego no final do arquivo assim, eu nem leio. Então, pessoal, olha só, vocês já fizeram
a tabela verdade na SAP 8. Então vocês não precisam fazer a tabela verdade novamente nessa SAP, beleza? Mesmo pedindo na SAP. Olha que inconsistência, né? Depois envia uma imagem ou mesmo na folha de respostas com a programação desenvolvida, explicando as linhas de programação em comentários. E é isso aí, galera, a SAP, tá? É bem tranquila de fazer. Ela só é um pouco grande, só é complicado, porque você precisa acionar os eixos X, Y e Z na ordem, né? Então, resumindo aqui, colocou uma peça no S9, tá? Ó, vou subir lá em cima e ver o resuminho de novo. Vai ligar o motor M1, tá? O motor M1, cadê? É da esteira da base 1, certo? Aí você vai andar com o braço robótico no Y, X e Z, né? Ou seja, você vai parar o braço robótico aqui em cima. E aí você vai ligar a ventosa por um segundo, volta Z, volta X, abaixa o Z de novo. Então, você vai voltar o Z, voltar o X, certo? Você vai fazer o seguinte, volta o Z, volta o X e abaixa o Z de novo, tá? E aí, galera, você vai ligar a CNC por 3 segundos, depois não desliga ela, tá? Depois você vai subir o eixo X, desligar isso aqui, fecha. Você vai subir o eixo Z, desculpa, depois voltar o Y, depois desligar a CNC e abaixar o Z. Ou seja, você vai voltar, vai voltar o Z, certo? Voltar qual mais? Voltar o Y, voltar o Z. Peraí. Y mais. Isso aí. Voltar o Z, voltar o Y, desligar a CNC, descer o eixo Z, né? Desligar a ventosa. Esperar um segundo, subir o eixo Z e retornar e o ciclo retorna, certo? E é esse o programa. Então o programa, galera, ele é complicado, ele não é difícil de fazer, ele é inteirinho sequencial, dava para fazer isso daqui em Graph 7 tranquilo, tá? Só que o difícil é você fazer o acionamento na sequência certa, tá? E essa é a SAP, galera, é bem tranquila, não tem mecanismos muito complexos, né? E se tiver alguma dúvida, galera, vou até parar a gravação aqui.